Boa noite, bem-vindos à casa do nosso Pai, bem-vindos ao aconchego de Deus para nós, né? Que você possa encontrar aqui o que você procura nessa noite. Se você procura paz, que você encontre paz. Se você procura cura, que você encontre cura. Se você procura respostas, que você encontre respostas. Também eu queria convidá-los a estar de pé. A palavra do Senhor fala lá em Salmos 27, 24. Levantai, ó porta, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? Quem é esse Rei da Glória? Você já se perguntou quem é esse Rei da Glória? É o nosso Deus. Ele é o eterno Rei da Glória. É o Senhor poderoso nas batalhas. É o Senhor que vence a nossa causa. E nessa noite, nós vamos pedir para que o Rei da Glória entre neste lugar. Porque toda a honra e toda a glória é do Rei da Glória. Porque toda a honra e toda a glória é do Rei da Glória. Aleluia, Jesus. Jesus, o Rei da
Hoje é noite de transformação, de cura. Aleluia. Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que eu venha. Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei. Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei. Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração. Oh, Jesus, entra. Eu abro meu coração. Aleluia. Porque grande é o Senhor. Porque grande é o Senhor. E nós exaltamos o teu nome nessa noite. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Sim, que você possa cantar. Grande, grande, grande é o Senhor. Aleluia, aleluia. Que você possa cantar. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor. Aleluia, querido. Você já convidou o Rei da Glória para entrar? O Rei da Glória já está aqui. Oh, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aleluia. Jesus, 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 Jesus.
crê nisso que você cantou agora? Você crê que só Ele é o Deus eterno? Que só Ele é o Rei da Glória? Você crê nisso que você cantou? Oh, Jesus, Jesus. Em Apocalipse fala assim, 5. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. Nós estamos falando do leão da tribo de Judá. Aleluia. Quando nós falamos que ruge o leão e que a terra estremeça, não estamos falando de medo, mas nós Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para glorificar
torce muito que dê certo. Então você vai guerrear. Aleluia. Aleluia. Se você precisa de cura, de libertação, de salvação dentro da tua casa, você vai cantar junto conosco que se abram os céus. Oh Espírito Santo, oh aleluia. Que se abra os céus, que o seu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, que o seu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, Vem que Jesus, seu reino vem. vem Jesus sobre as nossas causas. Nossa fé está Vem Jesus nosso Deus. e lute por nós a nossa guerra, Senhor. Vem Jesus, porque nós colocamos a nossa esperança em Ti. Nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande estremeça diante da majestade de Jesus. Aleluia. Aleluia. Nós vamos honrar o Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas. E nós vamos honrar o Senhor com as nossas vidas. Nós vamos honrar o Senhor com tudo aquilo que nós temos. Ele é o dono de todas as coisas e nós somos uma igreja que obedece ao Senhor. Senhor Jesus, que o Senhor Jesus possa, Deus, abençoar as nossas vidas. Que o Senhor Jesus possa abençoar o celeiro dos nossos lares, Senhor. Que o Senhor possa abençoar a tua igreja. Que o Senhor possa trazer, Senhor, os recursos, Deus, necessários para cada família que aqui está, Senhor. Que o Senhor possa abrir portas de emprego, Senhor. Que o Senhor venha derramar da tua provisão em nossas vidas, Senhor. Aleluia. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outra sorte.
precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és minha alma esperou, fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Minha alma esperou, fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. De beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Aleluia, Jesus. Queridos, hoje de manhã, enquanto eu estava conversando com o Senhor e tendo meu tempo com Deus, o Senhor Jesus me levou até a família do Raoni. E o Espírito Santo me disse: levanta um clamor, ore por eles, ore por eles, ore por eles. E eu irei obedecer ao Espírito Santo de Deus. E nós agora, como igreja, enquanto os músicos tocam, como igreja, nós vamos levantar um clamor por essa família. Amém? Espírito Santo de Deus, nessa noite, Jesus, nós levantamos um clamor pela vida dos teus filhos. Nessa noite, Jesus, nós pedimos, Senhor, vai de encontro com os teus filhos.
O Senhor é tudo que nós precisamos. O Senhor é tudo que eles precisam. E uma vez eles foram atrás da fonte da água da vida. E eles te encontraram, Senhor. Jesus, Jesus, Jesus. Que a paz que excede todo entendimento alcance o coração dos teus filhos nessa noite. Que o leão da tribo de Judá esteja com eles, onde eles estiverem, Senhor. Trazendo paz, trazendo certeza que o Senhor está com eles o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. E quando eu cheguei na igreja hoje, o Senhor Jesus confirmou que era para nós orarmos por eles, queridos. Que eles possam continuar bebendo dessa água de fonte da vida. Nós entregamos a vida do Raoni e da família dele, Deus, na tua presença, na tua presença, na tua presença. Que eles possam beber da fonte. Aleluia. Tu és, tu és, tu és. Quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Aleluia. Que possamos dar uma salva de palmas. Aquele que é digno de toda adoração. Aleluia. Deus abençoe. Boa noite, igreja. Graças e paz, amém? Amados, eu não sei quem esteve aqui domingo passado, não sei se vocês acompanharam o culto, né, pela live. Espero que tenha, quem não esteve aqui, espero que tenha acompanhado. Alguns não vieram ontem na ceia. Deus pôs uma palavra no meu coração há uns dias atrás, e essa semana o pastor pediu para ministrar a palavra. E o que veio no meu coração tem a ver com o que foi pregado domingo passado. É como se fosse uma continuação. Eu não sei se você lembra o que o pastor Wellington pregou. Eu prestei muita atenção. Às vezes, quando eu não venho na igreja, né, domingo passado eu fui ministrar em outra igreja. E eu costumo chegar em casa na segunda-feira para ouvir, né, o que foi ministrado. E eu achei interessante, porque na hora que eu estava preparando, né, eu estou contando para você entender como que Deus, quando quer falar com a gente, como é que Ele vai preparando, né, o coração da gente. E eu não sei se você lembra qual foi o texto que foi pregado domingo passado. Ninguém lembra, né? Capítulo 13, versículos 6 ao 9. A mensagem foi qual? A parábola da figueira que não dava fruto. Agora vocês lembraram, né? A semana da gente é tão cheia que de vez em quando a gente tem que recordar. E no finalzinho da ministração dele,
o pastor Wellington falou algo muito interessante. Eu não sei se você prestou atenção nisso. Ele falou assim que aquela parábola era uma parábola um pouco diferente, que ela não tinha fim. Realmente ela não tem. Se você não leu, aconselho a ler. Mateus capítulo 3, versículo 6 ao 9. 3 versículos. E ele disse assim também, não sei se você lembra, ele disse assim, a gente não sabe o que aconteceu com a árvore. A gente sabe que o camarada lá, o servo do vinhadeiro, pediu para ele assim, deixa eu cuidar dessa árvore durante 1 ano. Mas a Bíblia não fala o que aconteceu depois de 1 ano. O pastor Edson falou assim, a gente não sabe se ela deu fruto. E o que Deus pôs no meu coração, meu amado, tem a ver com isso. Tem a ver com o que poderia ter acontecido com essa figueira. O que poderia ter acontecido? Não é continuidade da parábola, tá? Mas é uma maneira de você pensar o que pode ter acontecido com aquela figueira. E lá diz o seguinte, que ela, durante um tempo, o vinhadeiro ia lá, procurava fruto e não encontrava. Por isso que ele fala para o servo dele, que o pastor Wellington disse que o servo lá era o Espírito Santo, uma simbologia do Espírito Santo, e de fato é. Porque é o Espírito Santo que nos conduz a produzir fruto. Eu não sei também se você lembra que no finalzinho ele falou assim, que as raízes daquela, o servo lá falou assim, não, deixa que eu vou escavar até achar as raízes. Vocês lembram disso? E eu vou ali colocar o esterco, eu vou ali cuidar dela. Então, depois, se não der fruto, o que aconteceria? O Senhor a corta. Mas, como o pastor Hélio falou, a gente não sabe se ela deu ou não fruto. Mas o que acontece com uma árvore quando não dá fruto? É o que o texto diz lá, corta. Ela é cortada. Eu gostaria que você ficasse de pé e abrisse sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 3. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo de número 3. Eu vou ler 4 versículos e gostaria que você meditasse comigo nessa palavra e você prestasse muita atenção no que Deus vai falar ao seu coração nessa noite, aos nossos corações. Mateus capítulo 3, a partir do versículo 8, diz assim, na versão Ara, Almeida Revista Atualizada. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias eu não sou digno de levar. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele tem na mão e limpará. Preste atenção nesse trecho. A sua pá ele tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Pai, eu estou diante da tua palavra e da tua igreja. Te peço perdão pelas minhas falhas, dos meus pecados. Não sou digno de estar aqui. É por tua graça, Pai, e pelo sangue de Cristo, que nos purifica, Pai, que nos torna digno de estarmos aqui. Pai, eu quero te pedir, Senhor, que o teu Espírito Santo possa encontrar aqui mentes e corações abertas para receber uma palavra, Pai, que vem do teu trono da graça. Que não seja eu, mas o teu Espírito Santo a ministrar a tua igreja nessa noite. Pai, que todo obstáculo mental, Pai, fisiológico, físico, cansaço, seja lá o que for, Pai, espiritual, que tentar impedir essa palavra de ser ministrada na mente e no coração desse irmão que está aqui, que estarão assistindo essa live e que assistirão no futuro, seja, Senhor, desfeito pelo teu poder, Pai. Que tudo aquilo que tentar distrair, Senhor, tirar a atenção dos irmãos, seja, Senhor, tirado do nosso meio. Que a tua palavra, Senhor, possa ser, Senhor, ministrada com poder e autoridade que vem do Senhor, porque não é de mim, é do teu trono, Pai, para o coração, Senhor, desses irmãos.
Pai, que o Teu Espírito Santo possa ministrar de uma forma profunda, quebrando os calabouços mentais, trazendo cura no mais íntimo, Senhor, desses irmãos que estão ouvindo essa mensagem. Que não seja eu, mas o Teu Espírito Santo a ministrar. E não a nós, Pai, não a nós. Ao Teu nome dai glória, é o que nós pedimos. Amém, amém. Podeis assentar, meu amado. A primeira coisa, meu amado, que você precisa entender nesse texto, que sequer o ministério de Jesus havia começado. E a função de João Batista era ministrar, preparando o caminho do Messias, aquele que viria para trazer a salvação. E ele começa falando que o juízo já estava ali. O machado já estava no pé da árvore. E esse machado, meu amado, representa o juízo de Deus. E ele diz que, sabe o que me chama a atenção? É a maneira como que as coisas às vezes é escrita e a gente não percebe. Quando o pastor Hélio ministrou domingo passado, ele disse que aquela figueira não produzia fruto. Aqui, a árvore, está dizendo que a árvore produz fruto, mas não produz um bom fruto. Então, muito mais que produzir frutos, se a gente não produzir os frutos certos, a gente vai sofrer as mesmas consequências de uma árvore que não produz fruto. Se semana passada foi falado daqueles que não produzem fruto, aqui está falando de pessoas que não produzem o fruto que Deus espera. Então, meu amado, quando uma palavra começa a falar dessa forma, a gente precisa, ficar atento no que vem logo em seguida. É preciso dizer que João Batista pregou exclusivamente, meu amado, para os judeus. Em toda a história da Bíblia, desde lá, você vai encontrar isso lá no profeta Isaías, em outras passagens, a figueira é um símbolo de Israel, embora, como foi pregado domingo passado, pode ser aplicado a qualquer um de forma metafórica, porque todo o ensinamento da Bíblia tem um princípio e precisa ser aplicado. E agora aqui, o João Batista já começa a afunilar o negócio, além de falar para os judeus que produzia fruto e não era bom fruto, ele também vai falar daqueles que vão receber Jesus como Salvador e qual a consequência. O maior problema que nós temos na igreja, meu amado, é uma falsa pregação falando que uma vez salvo, sempre salvo. Se isso fosse verdade, a gente tinha que arrancar boa parte de passagens bíblicas, porque não seria conivente tê-las na Bíblia. Paulo, por exemplo, fala que nós devemos desenvolver a nossa fé. Mas o que é isso? É a nossa salvação. Mas o que é isso? Se a salvação é plena e completa, por que eu tenho que desenvolver? Porque Deus espera que a gente produza fruto. Não é simplesmente ser plantado. Ele espera que a gente produza fruto e bons frutos. Não é o fruto que eu quero produzir. E o fruto para ser produzido, meu amado, se você não sabe, a árvore, ela envolve um esforço. É até estranho falar nisso, né? Mas envolve um esforço da árvore para produzir fruto. É a árvore que produz fruto, ela tem que produzir fruto e há um esforço nela para produzir. Tanto é que quando uma árvore não está dando bons frutos, o que se faz? Poda, corta os galhos, para que ela tome de novo uma força e possa produzir bons frutos. Porque senão os frutos são minguados, não são agradáveis, se tornam ácidos, não se tornam apetitosos. E nesse contexto aqui, nós temos aqui vários símbolos, meu amado, que a gente precisa entender. Eu gostaria muito que você entendesse. Nós temos aqui um machado no pé da raiz de uma árvore que não produz bom fruto. Preste atenção. A árvore produz fruto, mas não é um bom fruto. Nós temos aqui a água e o fogo. Tudo isso aqui nesse texto que nós lemos. Nós vamos falar um pouquinho de cada um. Nós temos aqui a eira, nós temos aqui a pá, nós temos aqui o fogo inextinguível, nós temos aqui o fogo do Espírito Santo. E muitas pessoas, às vezes, lêem esse texto e falam assim, eu quero ser batizado com fogo. Mal sabe você o que você está pedindo. A eira, né? Eu não tive, assim... Eu conheço eira, meu amado, por trabalhar em cidade pequena. E, às vezes, quando a gente vai falar policiamento, aqui é comum as pessoas ter eira, né? A eira é aquele local, eu vou falar do café, que eu acho que é mais visível. Aquele terreno onde se espalha o café, deixa ele secando. Só que o café é um pouquinho diferente, porque o café não precisa ser batido e não precisa ser o quê?
trilhado. Não precisa ser trilhado. Você sabe para que eles faziam? Eu quero que você preste muita atenção nessa figura que eu vou falar agora, para você entender o que vai ser falado depois. A eira, meu amado, nesse contexto aqui, representa o reino de Deus. Preste muita atenção, representa o reino de Deus. A eira é a eira do Senhor. Como que diz aí no versículo 12? A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Aqui não está falando do mundo, aqui está falando do reino. Está falando que em algum momento Deus vai limpar o reino dele. Porque o mundo, mais para cima, já está condenado. O machado já está no pé da raiz que não produz pão fruto. Ali o machado está falando para aqueles que estão no mundo. Mas a eira é a eira do Senhor. A pá está na mão do Messias que viria. Do Messias que se apresentaria ainda, que João Batista está anunciando. E ele está falando que Cristo tinha essa pá na mão. E ele limparia a sua eira. A eira, meu amado, você encontra ela várias vezes no Antigo Testamento. De uma forma literal, do cereal sendo ali limpo. Mas você encontra também, eu vou citar, se eu não der tempo de citar, amanhã os irmãos vão poder ler, que várias vezes Deus usou essa simbologia no Antigo Testamento para mostrar o juízo que ele faz sobre o povo dele, não é sobre o mundo. E a eira tinha um negócio, meu amado, que chamava trilho. Os trilhos você não consegue nem imaginar. Às vezes você lê no livro de Salmos que ele passou sobre nós os seus trilhos e você nem imagina do que Deus está falando. O salmista fala assim, o Senhor passou sobre nós, nas nossas costas, o seu trilho. É o trilho de limpar a eira. O trilho, meu amado, era uma chapa de madeira. Preste muita atenção para você entender. Era uma chapa de madeira. O camarada sentava em cima era um ou dois animais puxando, seja boi ou seja burro, na frente puxando. Ele assentava em cima para conduzir o animal. E ele fazia peso em cima daquela plancha. Embaixo da plancha, meu amado, havia dois tipos. Ou era pedras pontudas, cortantes, ou era pontas de ferro. Não muito afiado, mas a ponto de rasgar. E aquilo era para quê? Quando se jogava ali os grãos, né, o molho né, de trigo, de cevada, seja lá o que for, que não é só o trigo que é trilhado, a cevada também é. Eles faziam isso. O que eles faziam? Eles passavam com esse negócio. Então ia para frente, ia para trás. Ia para frente e para trás. E aquilo ia o quê? Cortando a palha e separando os grãos. Você está entendendo a figura que está sendo falada aqui? Está falando que Deus faria isso com o seu povo, para que ele pudesse separar o que é palha e o que é trigo. É o que João está falando aqui. Está falando, meu amado, que o juízo, às vezes a gente se preocupa com o juízo que haverá no mundo, mas esquece que Deus também traz juízo no meio do povo dele. E se você acha que isso é só do Antigo Testamento, você vai se surpreender dos textos que eu vou trazer daqui para frente. Um exemplo é o que foi pregado domingo passado. O machado está. Quando João fala aqui com o machado da raiz, ele fala assim, olha, o juízo será para ímpios e também para aqueles que são santos. O juízo é para qualquer um. Se não houver, no versículo 8, diz assim, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. O juízo, meu amado, a pessoa só é livre do juízo final se ela se arrepender com base naquilo que Cristo Jesus fez na cruz do Calvário. Se não houvesse arrependimento, o machado já está no pé da árvore, na raiz da árvore, para que ela seja cortada, ou seja, já está definido o juízo para aqueles que não produzem um fruto de arrependimento que leva à salvação. Mas não para por aí. A partir do momento que Deus separa o que é deles, ele vem agora com a eira. Com a eira. Quem lembra a parábola do joio e do trigo? Todos lembram? Lembra como é que é? Estava falando do reino de Deus. O reino de Deus é como se um homem plantasse boa semente de trigo. Porém, à noite, veio um inimigo e semeou uma semente ruim.
E entre o trigo nasceu o quê? O joio. E o problema do joio, meu amado, você já deve ter ouvido muita pregação como que essa, que o joio se parece trigo, até que ele dá fruto. Enquanto os dois estão crescendo juntos, ninguém sabe o que é joio, ninguém sabe o que é trigo. E isso está falando da igreja, do povo de Deus, não é do mundo. O reino de Deus é semelhante a um homem que plantou semente em seu campo e veio o inimigo. Não está falando do mundo, está falando de nós como igreja. E está falando que no meio do povo de Deus, muitas vezes o inimigo vai semear sementes que não são de Deus. E lá nessa parábola diz o seguinte, os servos do Senhor disse para ele assim, Senhor, o Senhor quer que a gente arranque o joio? Qual que foi a resposta do Senhor daquele campo? Não, deixa até o final. Quando for o tempo da colheita, aí nós vamos separar o joio do trigo. O trigo irá para o meu celeiro e o joio será jogado numa fornalha de fogo inextinguível. Inextinguível. Usa a mesma palavra que está sendo usada aqui. Isso é muito sério, meu amado. Nesses tempos que nós vivemos, onde as pessoas muitas vezes pensam ou parece que são cristãos. Muitas vezes estão no meio de igreja. Quando eu falo igreja, eu estou falando de qualquer uma, viu, meu amado? A nossa, qualquer uma que está por aí, a igreja de Cristo. Pessoas que parecem, não é estar na igreja, meu amado, que faz você ser santo. Não é você congregar numa igreja. É a ação do Espírito Santo na sua vida que te transforma. Que vai trabalhando, como foi falado semana passada, o Espírito Santo trabalhando para que produza fruto. E João começa falando que o primeiro fruto a ser produzido é arrependimento para uma salvação plena em Cristo Jesus. Mas não para por aí. A pessoa fica satisfeita de vir para a igreja. A pessoa fica satisfeita de estar na igreja, mas não deixa a palavra transformar o caráter dela. Não deixa o Espírito Santo trabalhar no seu interior para fazer ele cada dia mais parecido com Cristo, santificado pela palavra e pela presença do Senhor na vida dele. Ele só muda de status, de descrente para crente. E quando a gente ouve, meu amado, uma palavra dessa, isso devia mexer com a gente. Porque antes de falar com você, falou comigo. Você já parou para pensar que Jesus está falando que a paz está na mão dele? Que é ele que vai padejar, ele vai jogar a palha para cima para recolher o trigo. É ele que vai trilhar a eira para poder quebrar as palhas e tirar o grão. Não está falando que é Satanás, não, meu amado. Não está falando que é o diabo, não. Está falando que é ele que vai fazer esse processo. Isso é sério, meu amado. Isso devia chamar a gente a todos os dias, acordar cedo e perguntar, Senhor, eu estou sendo mais trigo ou mais joio? Eu estou dando fruto que glorifica o Senhor ou eu sou uma árvore estéril com um machado nos pés? É uma palavra que nos chama a responsabilidade. Não é ter carteirinha de igreja, não é ter formulário na igreja. Tem pessoas que só mudam de religião, meu amado. A religião em si não é má, meu amado, a religião cristã. A religião toda. Tem várias religiões no mundo. O problema é se nós somos cristãos de verdade. Se nós somos pessoas que realmente servem a Deus. Um pouquinho mais para frente aí, meu amado, em Mateus, capítulo de número 7. Talvez você fale assim, irmão, que dia que eu vou vir na igreja para ouvir uma palavra dessa? Deixa eu falar algo para você, meu amado. De palavra doce, você pode escolher no YouTube, em púlpitos de igreja. Mas se você hoje saiu da sua casa para ouvir uma palavra, essa palavra é para nós. Eu estou incluindo eu, amém? Eu estou incluindo eu, começa de mim. Começa de mim. Mateus capítulo de número 7, versículo 18. Se você acha que essas palavras é só de João Batista, porque ele foi o último profeta da era do Antigo Testamento, e foi, tá?
Preste atenção no que Jesus fala. Além da parábola que foi pregada domingo passado, olha só o que Jesus fala a partir do versículo de número 18 aí do capítulo 7. Diz assim: não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Não tem como, meu amado. Você não pode um dia chegar lá na árvore, pegar uma goiaba doce e no outro dia pegar um limão. São incompatíveis. Aí Jesus, isso aqui é Jesus falando. Isso aqui é o Sermão da Montanha. Ele estava indo para os finalmente. Aí ele diz assim, versículo 19. Toda árvore que não produz bom fruto. Ele não está falando de uma figueira estéril. Ele está falando de uma árvore que produz fruto, mas não é o fruto que ele espera. Sabe por que isso é sério? Você vai entender no final. Porque muitas pessoas hoje falam assim, mas eu faço caridade. Mas eu falo em língua. Mas eu faço isso, eu faço aquilo. Então vamos continuar lendo. Versículo 19. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Preste atenção agora como que ele vai completar. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecerás. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Profetizado aqui significa não só o dom da profecia, significa também a ministração da palavra quando você prega para alguém, tá? Às vezes as pessoas quando lê profecia na Bíblia não sabem que o contexto da profecia é tanto o dom quanto aquele que prega para uma outra pessoa, tá? Nós profetizado em teu nome, e em teu nome nós expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais iniquidade. Iniquidade. Você sabe o que significa a palavra iniquidade? A gente acha que iníquo é só as pessoas que estão lá no mundo. Não, no mundo é ímpio. No mundo, as pessoas que estão no mundo é ímpio. O ímpio é aquele que já escolheu e já definiu a vida dele. O iníquo, meu amado, é algo muito sério, porque ele é um tipo de joio. O iníquo é aquele que sabe o que tem que fazer. O texto no original, se a gente fosse traduzir o significado, seria assim, é aquele que sabe o que tem que fazer e não faz. É aquele que conhece os princípios da palavra e não pratica. É aquele que sabe o que Deus pede, mas não faz. Por isso que fala assim, Senhor, Senhor, em teu nome não fizemos isso. Meu amado, fazer o que parece certo não significa que nós estamos fazendo o que Deus nos pediu para fazer. Produzir bom fruto, primeiro é o fruto de arrependimento. Por isso que João começa pregando lá o arrependimento, para que haja salvação. Depois é produzir fruto bom. O fruto bom começa quando você se submete à vontade do Senhor. Quando Deus fala para você, deixa de fazer isso, deixa de olhar aquilo, deixa de ir naquele lugar, me dá isso. Porque o iníquo é aquele que sabe que Deus está pedindo para ele alguma coisa e ele não obedece. O iníquo é aquele que sabe que a palavra diz alguma coisa para ele fazer e ele não faz. O iníquo é aquele que, apesar de estar na igreja e fazer milagres, não faz o que Deus pede para ele. Isso é o iníquo. Isso é o joio. Porque no final das contas, meu amado, o joio não produz nada que alimenta. Ele só aparece. Os frutos, meu amado, a gente poderia falar aqui dos frutos do Espírito Santo, frutos de arrependimento, vários tipos de fruto que a Bíblia fala. Mas, nesse contexto aqui, o fruto que Deus espera de nós, o bom fruto, é o fruto da obediência. De conhecer os princípios da palavra e praticá-la. Não estou falando que a gente é perfeito. De vez em quando, você encontra uma árvore, muitas laranjas boas e uma ruim. Talvez Deus possa vir nessa noite procurar em mim algum fruto e encontrar algum fruto amargo para ele. Mas não quer dizer que ele vai cortar já de imediato. É como foi pregado no domingo passado. Talvez ele vai dar um ano. Talvez ele vai fazer o que está lá em João, capítulo 15. Abra sua Bíblia. João, capítulo de número 15. Pastor, mas esse negócio de fogo inextinguível, esse negócio de inferno não existe. Ué, então arranque o evangelho da sua Bíblia.
Porque Jesus falou mais do inferno do que de anjos e do céu. Porque a preocupação de Jesus era que as pessoas não... Era não, né? É que as pessoas não vá para o inferno. Essa é a preocupação de Jesus. Foi por isso que ele morreu. Foi por isso que ele ressuscitou. Se você acha que Jesus morreu na cruz para nos dar dom, meu amado, você está muito enganado. Se você acha que Jesus morreu na cruz para que a gente manifestasse os dons do Espírito Santo, falar em língua, curar enfermo, você está muito enganado. Ele morreu na cruz e ressuscitou para nos dar um caminho de salvação. E nós é que devemos escolher se entramos e andamos por ele. Porque não é só entrar pelo caminho, é andar por esse caminho. É chegar ao fim desse caminho. Aonde você está nesse caminho? Só entrou e parou? Você chegou no meio do caminho e já cansou? E já cansou? Olha para você ver aí, João capítulo 15. É uma passagem conhecida, mas está falando de fogo. Está falando de separação. Está falando de frutos que não são produzidos e da fidelidade daqueles que estão em Cristo Jesus. Ontem, quem fez nascer do Senhor, ouviu uma palavra. Uma palavra que fala de unidade, fala de comunhão e fala de congregar. Fala de estar ligado. Pessoas que não congregam não estão ligados no corpo de Cristo. Não estou falando aquela pessoa que uma vez ou outra não vem na igreja. Os irmãos entenderam o que é no congregar. É quando a pessoa fala assim, eu não quero ir mais na igreja. Eu não quero ir mais na igreja. Ah, não, eu assisto em casa, eu vou assistir o pastor de acordo com o meu coração. Aí escolhe o pastor que prega o que ele quer ouvir. Ah, essa palavra é tão doce, me afaga o coração. Olha, eu até emocionei e chorei. Chore de remorso. Chore porque você reconhece os seus pecados. Chore, como diz Tiago na epístola dele, chorai. Consertai os seus joelhos trêmulos. Endireitai as suas veredas. Essa é a palavra que está lá em Tiago. Mas essas palavras a gente não vê ninguém pregando mais. Esse evangelho sumiu dos púlpitos da igreja. E ele diz assim, ó, preste atenção, meu amado, eu não consigo entender por que algumas pessoas tentam desvirtuar o que Jesus fala. João capítulo 15, versículo 1, eu vou ler só 4 versículos, mas vai ser saltado, tá? Eu vou ler 1 e 2, depois dos 5 e 6. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Isso aqui é um processo que nós sabemos quem faz é Deus. Como? Através do Espírito Santo. Meu amado, se Deus é o agricultor, o Espírito Santo é o tesourão. A tesoura de poda, né? Aquela tesoura de poda. É o Espírito Santo que vai lá e pá, corta. O problema é que as pessoas não querem ser machucadas, preferem ser machucadas pelo mundo, mas não querem ser feridas por Deus para sarar definitivamente. E ele diz assim, todo ramo que estando em mim não ter fruto, ele é corta. E todo que está limpa para que produza mais fruto. Versículo 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Preste atenção agora. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Aqui está definido uma coisa. Você só produz frutos se estiver ligado em Jesus. Você já deve ter ouvido isso mais de 10.000 vezes. O problema é, você está ligado em Cristo? Agora preste atenção no restante, no versículo 6. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, e lançam no fogo e o queimam. Você acha que esse fogo que queima aqui, Jesus está falando do quê? De fogueira? Não, ele está falando do fogo do juízo. Ele está falando do fogo que não foi preparado para nós, como ele diz lá em Mateus capítulo 23, mas era para Satanás e seus anjos. Mas lá em Apocalipse, no finalzinho de Apocalipse, vai falar assim, que além de Satanás, seus anjos, a besta e todos mais que se curvaram à estátua dele, serão lançados no lago de fogo e enxofre, e todos aqueles que o nome não foi encontrado no livro da vida serão ali lançados. A pergunta que fica é, seu nome está escrito no livro da vida? É uma pergunta, meu irmão. A mesma pergunta que a gente faz, igual outro dia o pastor Tércio pregou aqui, né, do adesivo que tem lá, será que é hoje?
Deveria colocar embaixo assim, será que é hoje, mas será que meu nome está escrito lá? Quem te dá essa convicção, meu amado? Diz para mim, é o pastor? É o irmão que está sentado do seu lado? Só há uma pessoa que te dá essa convicção. O Espírito Santo de Deus. Jesus falou assim, importa que eu vá, porque se eu não for, ele não vai vir. Mas se eu for preparar um lugar, ele vai vir e convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E não está falando assim, ele vai convencer o mundo que quem for batizado com o Espírito Santo vai falar em língua. Está escrito isso lá? Não. Porque isso é de menos, meu amado. Ah, mas não é importante ter dons? É importante. É uma manifestação da glória de Deus no meio do povo de Deus. Mas o mais importante é se você tem o seu nome escrito no livro da vida e se você tem essa convicção no seu coração. Porque muitos naquele dia, como nós lemos, Senhor, nós expulsamos demônios. Senhor, nós fizemos muito milagres. Senhor, nós falamos em língua. Apartai-vos de mim, vós, que praticais a iniquidade. Manifestar dom, meu amado, é um privilégio para quem busca, para quem quer. E é algo que vem do Espírito Santo. Ninguém controla isso. E se alguém fala que controla, esse aí o nome dele já deve estar arriscado lá, já deve ter passado o Rorex lá. Meu amado, procure saber se você tem lá no fundo do seu coração uma convicção que se você morrer essa noite, você vai acordar na eternidade. Enquanto você não tiver isso, meu amado, eu vou te dar um conselho. Não busque mais nada neste mundo. Busque uma convicção plena de que se você morreu hoje, você tem o seu nome escrito no livro da vida. Obras é importante. A igreja precisa fazer obra. As obras fazem parte da igreja. Os dons se manifestam como o Espírito Santo quer. Mas o mais importante é se nós estamos salvos. Eu não posso ser um joio, meu amado. Eu não estou falando que a gente é perfeito. Nós estamos num processo de santificação. Mas se ele vier e não encontrar o que ele procura em nós, meu amado, só nos resta ser jogado fora, no fogo. Galhos cortados, que não deram o fruto que ele espera. Se domingo passado foi falado da árvore que não produz fruto, hoje Deus está falando para aqueles que estão até mesmo ligados na videira e não produzem o fruto que ele espera. O fruto que Deus espera, meu amado, estar ligado na videira significa ter intimidade, estar estabelecido em fidelidade a Ele. Porque sem Ele nós não conseguimos fazer nada, meu amado. Nós não conseguimos fazer nada. O arrependimento é para a salvação, meu amado. Estar ligado, pertencer ao corpo e ser fiel a Deus, levar uma vida devota, é o que Ele espera de nós. Que adianta eu ser crente no domingo e de segunda a sexta dar um mau testemunho para o mundo? Que adianta, meu amado, eu chegar aqui e subir nesse púlpito e pregar, e se depois eu não consigo viver aquilo que Deus determina que eu vivo? Em santidade, buscando. Não estou falando que a gente é perfeito, meu amado. Eu quero deixar claro, e também não estou justificando meus erros. Eu estou falando que nós estamos num processo de buscar, de querer ser cada dia mais parecido com Cristo. Ser melhor. Lá em João, nós lemos, meu amado, João fala assim, no capítulo 3, no versículo 12. A sua pá ele tem na mão e limpa completamente a sua eira. Agora, volta naquela imagem que eu falei para você. Volta naquela imagem de um homem em cima de um tablado de madeira. Agora você imagina, não é uma madeira tão leve que nós temos hoje, como que chama aqueles negócios fininhos que faz móvel hoje, que você dá um chute e quebra. Lembra da madeira do passado, que era madeira que o camarada tirava ali a grosso modo. Agora imagina ele fincando um punhado de ponta de ferro para baixo. Agora imagina ele colocando 2 animais na frente para puxar e ele subir em cima para trilhar aquele trilho. É o que é a figura aqui. O que você faz quando você é trilhado por Deus?
O que você faz quando o Espírito Santo vem podar os seus galhos para você produzir mais fruto? Sabe por que o Espírito Santo poda os galhos para a gente dar mais fruto? É porque é mais ou menos o que foi pregado no domingo passado. Porque árvore que tem muita folha não tem fruto, meu amado. Eu nunca plantei árvore com fruto, mas quem planta sabe como que é. De vez em quando tem que dar uma podada, porque as folhas deixam a árvore muito bonita, mas impede que ela produza bons frutos. E às vezes o crente é cheio de coisinha, é cheio de aparência, cheio de folha. Aparece. Só tem aparência. Lembra quando Jesus, na última semana que ele estava já em Jerusalém, que ele acorda cedo, saindo de Jerusalém, ele passa, vê uma figueira, e a palavra diz assim, que ele teve fome e foi lá naquela figueira procurar fruto, e só encontrou folhas. E ele diz assim, que ninguém mais coma fruto de ti. Aí tem um texto que logo em seguida fala que ela cegou imediatamente, e eu acho que em Marcos fala assim, que no outro dia, quando eles passaram, os apóstolos viram que a figueira estava seca. Tem essas duas. E Marcos é o primeiro evangelho que foi escrito, meu amado, se você não sabe, por isso que ele é mais curtinho. Os outros é mais detalhado, que tinha um propósito mais detalhado. E esse detalhe, se eu não me engano, tem em Marcos. E no outro dia que eles passam, a figueira estava seca. Meu amado, não é uma questão de ter folha. Não é uma questão de ter aparência. Não é questão de ter as pessoas olhar para nós e a gente falar que é crente. Ser crente é lá fora. É no meio do mundo. É no seu trabalho. É na escola. O que as pessoas falam de você? Ou eles nem sabem que você é crente. Ou você sabe que é crente, qual o fruto que você está produzindo para eles? Que frutos que ele tem quando eles procuram fruto em você? Isaías, só para você ter uma ideia, como que isso é sério, essa questão de limpar a eira. Isaías, capítulo de número 41, versículo 15. Isaías, capítulo 41, versículo 15. Eis que farei de ti um trilho cortante e novo, armado de lâminas duplas. Não ficou satisfeito só com uma, vai colocar duas, né? Uma para cada lado. Os montes trilharás e moerás, e os outeiros reduzirás a palha. Versículo 16. Tu os padejarás, e o vento os levará, e o redemoinho os espalhará, e tu te alegrarás no Senhor, e te gloriarás no Santo Israel. Ele estava falando, é uma profecia sobre Israel. Israel estava sendo perseguido, Deus falou assim, mas você será como o trilho. Isso aqui é só um símbolo de como que o trilho é usado para poder separar, trilhar, esmagar, moer e separar a palha. Aí ele está falando que as outras nações seriam como a palha que o vento levaria. Lembra do Salmo, Salmo 1? Os ímpios não são assim, são como a palha que o vento leva. É a mesma figura. Jeremias 51, 33. Jeremias 51, 33. É outra profecia sobre Israel, se eu não me engano. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a filha da Babilônia é como uma eira quando é aplanada. Ah, não, aqui ele está falando do castigo de Israel. É como a eira quando é aplanada e pisada. Ali Israel é chamado de filha da Babilônia. Porque Israel desviou tanto que começou a adorar os deuses das nações ao redor. Aí Deus fala assim, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a filha da Babilônia, que era Judá, não Israel, Judá, é como a eira quando é aplanada e pisada, ainda um pouco, e o tempo da ceifa lhe virá. Está falando que o juízo chegaria para Judá. Israel foi dominado pelos assírios, eu acho que, não sei quantos anos depois, não sei se é 20 ou 200, agora estou meio confuso, mas não vou falar, não. Judá sofreu da Babilônia a mesma coisa que Israel havia sofrido dos assírios. O mesmo cerco, a mesma maneira, a mesma fome, as mesmas coisas. A ponto das mães cozinharem os filhos e comerem a carne dos filhos. De tanto sofrimento que eles passaram. Ah, irmão, mas isso não quer dizer nada. Isso aí foi no Antigo Testamento. Eu gosto quando as pessoas falam isso, porque mostra para mim que eles não lêem Bíblia.
Primeiro que eles não lê João capítulo 3, que fala que o Senhor o Senhor dá ele e tem a pá na mão. Ele não leu o capítulo 7, que no final dos tempos, Senhor, mas em teu nome nós fizemos isso. Ele não leu João capítulo 15, que fala assim, que cortará o galho que não dá fruto e jogará para ser queimado. E ele não leu, por exemplo, 1 Pedro, capítulo 4. Abra aí, se você puder. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17. Meu amado, tem muito texto aqui que eu nem falei. Do Novo Testamento, falando como que Deus trabalha com a ira dele. Quando eu falo ele está falando do povo dele, tá? 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17. Porque a ocasião de começar o juízo pela graça de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador? Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Eu gostaria de deixar só essa pergunta de Pedro para você. Para quem acha que uma vez salvo, sempre salvo. Para quem acha que arrependeu, aceitou, foi batizado e toma a ceia e não precisa fazer mais nada. Meu amado, como foi falado ontem na ceia, é o momento de você se reconciliar com Deus. É o momento de você falar assim, Senhor, eu fiz isso esse mês que passou, eu fiz aquilo, Senhor, me ajuda. Ao mês que vem, eu estar um pouco melhor. Agora, meu amado, com toda sinceridade, eu não sei, a não ser que eu não seja interpretar português. Eu não estou nem falando das línguas originais, só o português puro e simples. Porque a ocasião de começar o juízo pela graça de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? Você parou para pensar o peso dessa palavra, meu irmão? Se Deus não poupa nós para poder trazer o juízo, aí você fala assim, mas o juízo para condenação, meu amado, no capítulo 7, está falando assim, em teu nome eu expulsei demônio, em teu nome eu falei em língua, e Jesus falou para aquelas pessoas, eu não conheço vocês que praticam iniquidade. Como que isso é sério, meu amado? Como que as pessoas não estão mais percebendo as coisas que estão acontecendo na igreja e não estão nem aí? Como que tem pessoas seguindo líderes cegamente, meu amado? Palavras tolas que afagam o sentimento, mas distancia as pessoas da salvação proposta em Cristo Jesus. Como se pode viver um evangelho que não transforma caráter, que não traz santificação? Como, meu amado, se pode dizer, nesse tempo tão difícil que nós estamos falando, e Pedro fala assim, por ocasião de começar o juízo pela casa de Deus. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho? Se Deus vai passar o trilho sobre nós, imagina o que vai acontecer, meu amado, com aqueles que não se arrependeram e aceitaram a salvação em Cristo Jesus. Se para nós já é difícil, como Pedro está falando aqui, e não é fácil ser crente. Todo dia, meu amado, você vai abrir o seu celular, vai ter algo do capeta, do diabo, tentando sua vida, ou no ouvido, nos olhos, como Eva lá no Éden, que viu a árvore, achou que a árvore era bonita, achou que o fruto era gostoso, achou e foi lá e pegou. Todo dia, meu amado, vai ter um mensageiro de Satanás na sua vida, tentando empurrar você para o inferno com ele. E não venha com essa historinha que vamos ganhar São Sebastião pela Vista, vamos ganhar Varginha, vamos ganhar o Brasil. Não, nem todo mundo será salvo, meu amado. Creia nisso, tem gente que já está condenado. Quem disse isso é a palavra, não sou eu. E se está na palavra, Cristo não pode mentir. Deus não mente, meu amado. Deus não mente. Olha o privilégio que você tem a estar aqui sentado nessa noite, ouvindo essa palavra, um despertamento, para que, enquanto é tempo, meu amado, enquanto há tempo de salvação, porque haverá um dia que a porta será fechada, e muitos vão bater.
E a única voz que eles vão ouvir, eu não vos conheço. Não é isso que diz a parábola? E a parábola lá é para a igreja, não é para o mundo. 10 igrejas, o símbolo ali é das igrejas. 5 era prudente, 5 procuravam estar preparados, todas dormiram. Eu acho interessante que todas dormiram. Em algum momento a gente pode ter um lapso, meu amor. Em algum momento a gente pode ter um esfriamento. Em algum momento a gente pode pensar em desistir. O pastor já falou isso aqui. Quem nunca pensou? Chutar o balde, né? Olhar para trás, eu não preciso disso não. Eu não preciso disso não. Se é com dificuldade. Se é com dificuldade. Põe o versículo 18, irmão. 1 Pedro 4, 18. Se é com dificuldade que o justo é salvo. Aí eu pergunto para você, uma vez salvo, sempre salvo? Você tem convicção de falar isso? Eu tenho convicção de falar para você que o Espírito Santo nos convence que a gente está salvo. Isso eu posso falar para você, não tenho dúvida. Mas se a gente pregar um evangelho, meu amado, que fala que a salvação é plena, ampla e restrita, nós estamos mentindo. A salvação é para quem quer. Jesus falou assim que é com esforço que as pessoas vão entrar pelo caminho. Que a porta é o quê? Estreita. Ampla é a porta e larga é o caminho que leva à perdição. Agora, eu não sei se você já fez caminhada em montanha, meu amado. Eu e a Karina já tivemos o privilégio. Tem uns lugares que você passa que o caminho vai estreitando, vai estreitando, vai estreitando. Você fala assim, o negócio aqui é perigoso. É mais ou menos isso que Jesus está falando lá. A outra certeza que eu tenho, Ele nunca nos abandona. Em todo momento, o Espírito Santo estará com você. Até o dia que você o extinguir, se não tomar cuidado. Porque quem fala isso é Paulo. Não extingueis ou não apagueis o Espírito. E se ele está falando isso, é porque alguém pode apagar. E não vai ser o bombeiro. Vai ser você. Quando você não alimenta o fogo apaga. Quando você não põe lenha, o fogo se extingue. Quando você não tem o óleo para alimentar a lamparina, a chama um dia vai apagar. É um desperdício de tempo que os crentes têm hoje em frente. Não estou falando que não pode usar rede social. Eu fico a maior parte do tempo sentado em frente ao computador, só para você ter uma ideia, diante das coisas que eu tenho que fazer. Mas quem escolhe o que vai ser visto sou eu. Sou eu. O que eu vou ler, o que eu vou ver, e de vez em quando aparece coisa lá que não presta. Porque o diabo é astuto. O diabo é astuto. Mas quem escolhe se vai encher a lamparina de óleo sou eu. Não é o pastor que vai chegar, abre a lamparina aí, irmão Anderson. Vou encher você de óleo. Não existe isso. Não existe transferência de óleo. Vem cá que eu vou pôr a mão na sua cabeça e minha unção. Isso não existe. Existe você abrir a palavra de Deus e buscar a palavra que alimenta e o óleo que desce do céu. E não estou falando de falar em línguas. Estou falando de intimidade, de estar ligado, de ter comunhão. Ontem foi falado da comunhão entre os irmãos. Mas a comunhão começa primeiro entre nós e ele. E ela só é transferida. Ela só é transferida. O que você tem priorizado na sua vida? Meu amado, ninguém está falando que pode divertir. Ninguém não está falando que você pode fazer isso ou aquilo. Mas o que você prioriza na sua vida? Eu vou terminar citando algumas coisas para você ver como que isso é sério. Lá em Mateus que nós lemos, João fala assim, eu vos batizei com água, porque ele estava abrindo caminho, precisava de arrependimento para receber Jesus. Aí ele fala assim, mas virá depois de mim aquele que eu não sou digno de carregar as sandálias ou atar as sandálias, depende da versão, ou do texto. E
Aí ele diz assim, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Naquele texto, o fogo é citado 2 vezes, meu amado. Quando você lê o versículo, a primeira parte, vai falar assim, o fogo de uma forma geral, que é o juízo para o mundo. Mas o fogo também é citado ali, o Espírito Santo, que todo mundo fala assim, eu quero ser batizado com o fogo do Espírito Santo. Está certo, mas qual o fogo que você quer ser batizado? O fogo do juízo ou o fogo da santificação? Qual o fogo? Porque a palavra diz, meu amado, que o Senhor é como um ourives, que se assenta na beira da onde se prepara ali o ouro, para poder colocar a prata, né, no fogo e tirar a escória. E isso, o ourives ali, é o Espírito Santo. É Ele trabalhando em nós, nos queimando com o fogo de santificação, para tirar de nós as impurezas. O fogo do Espírito Santo é ao mesmo tempo juízo para aqueles que não creem, para aqueles que não buscam. Olha que coisa interessante. Porque o mesmo fogo, meu amado, que limpa a escória, como diz lá em Isaías, é alimentado pelos galhos que é tirado das árvores para alimentar o fogo. Então representa tanto o juízo quanto a santificação. Isaías capítulo 4. Antes disso, não sei se você lembra. Não, vamos ler Isaías capítulo 4, versículo 3. Diz assim, será que os restantes de Sião, os que ficarem em Jerusalém, serão chamados santos, todos os que estão inscritos em Jerusalém para a vida? Quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar Jerusalém da culpa do sangue do meio dela, e com espírito de justiça, e com o espírito o quê? Purificador. O Espírito Santo é o ourives que trabalha em nós para nos purificar. Aqui está falando do que Deus ia fazer com Israel, depois de todo o pecado que ela cometeu. Em Zacarias capítulo 13, Zacarias capítulo 13, versículo 9, diz assim, farei passar a terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro, e ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei. Direi a meu povo, e ele dirá, o Senhor é o meu Deus. Depois do quê? Ser purificado, como prata e ouro. Malaquias capítulo 3, esse aqui, quando eu ler esse texto, meu amado, esse texto aqui me faz tremer. Isso aqui são textos que tem que estar marcado na sua Bíblia. Malaquias capítulo 3, versículo 1 ao 3. Diz assim, e eis que eu envio o meu mensageiro, está falando de João Batista, que preparará o caminho diante de mim. De repente, virá o seu templo o Senhor. Aí Jesus ia aparecer. Aqui vem a quem vós buscais, o anjo da aliança, da última aliança, Jesus, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Preste atenção agora, versículo 2. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. E eles trarão ao Senhor as justas ofertas. Sem purificação, meu amado, nós não temos condição de chegar diante do altar de Deus. E purificação aqui não é por esforço nosso, é pelo trabalho do Espírito Santo na nossa vida. E se você acha que isso é só do Antigo Testamento, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 13. Primeira Coríntios, capítulo 3, versículo 13. Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, o qual seja a obra de cada um próprio, o próprio fogo o provará. Ali diz depois se for feno, se for palha, se for
até mesmo, meu amado, depois de se arrepender, sermos justificados em Cristo, as nossas obras ainda serão provadas no fogo, para ver se elas têm valor diante de Deus. Não é qualquer coisa que a gente faz para Deus, meu amado, que agrada a Ele. Preste atenção, não é qualquer coisa, mesmo que pareça certo aos teus olhos. Não estou falando daquilo que a Bíblia diz claramente que a gente tem que fazer. Amar o próximo, amar o inimigo, orar por quem a gente persegue, são princípios que estão na Bíblia que a gente não precisa falar que tem que ser feito. Mas tem coisas que a gente faz para Deus que a gente acha que está fazendo o que é certo. E nesse dia, quando Jesus vier como ourives para provar a prata e o ouro, o que vai restar da obra que a gente fez para Deus? É interessante, meu amado, eu já vou terminar. Lá quando João fala assim que Jesus batizaria com água, preste muita atenção nisso. Pedro vai usar esse texto lá em Atos capítulo 2 para falar assim que se cumpriu quando o Espírito Santo vem. Ele diz assim, e se cumpriu aquilo que está escrito em Joel, que derramarei do meu espírito. Preste atenção nisso aqui, em nome de Jesus. Derramarei do meu espírito, está falando de água. Ele estava falando que o batismo nas águas, lá com a vinda do Espírito Santo, foi uma confirmação do arrependimento e da obra que Cristo fez no Calvário. Mas João fala também que ele batizaria com água e que seria com o Espírito Santo, e com o fogo. Preste atenção no que fala Zacarias capítulo 13, versículo 9. Só que a gente já leu, só para você entender. Farei passar a terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela, né, a terceira parte, invocará o meu nome, e eu a ouvirei, direi, é meu povo, e ela dirá, o Senhor é o meu Deus. Cristão que não passa, meu amado, pelo fogo, esse fogo de purificação, esse fogo de santificação, ele não consegue entender como que Deus é Deus da vida dele. Ele não consegue entender. Não estou falando de sofrimento. O sofrimento pode ser uma forma de Deus trabalhar em nós. Eu estou falando da santificação. De quando Deus trabalha conosco, igual o pastor contou aqui na ceia ontem, o testemunho da voz dos mártires. Como pode, meu amado, uma pessoa ter a família toda morta e orar pelo inimigo? Se não for um processo do Espírito Santo, quem convence isso para aquela pessoa? O pastor? É o pastor que convence isso? Se a gente não deixa o Espírito Santo trabalhar isso em nós, meu amado, nós nunca, nunca, nunca seremos cada vez mais parecidos com Cristo. Tem uma parábola que as pessoas contam aí, não sei se você lembra, mas você já deve ter ouvido, acho que foi uns 20 anos atrás, eu ouvi isso umas 100 vezes nas igrejas. De vez em quando a gente ouve até hoje. Fala assim que o ourives, quando senta lá no candinho, né, onde que ele põe lá a porção de ouro para derreter ou da prata, diz assim, aí tem uma parábola que fala assim, que as pessoas perguntaram, mas como você sabe que a prata está pronta? Quando eu vejo o meu reflexo. Quem já lembra disso, que contava nas igrejas? É uma verdade. O Espírito Santo só vai parar de trabalhar o fogo em nós quando ele vê a imagem de Cristo refletida em nós. Até lá ele vai nos queimar, vai nos queimar, vai nos queimar, tirar toda a escória. E fogo, meu amado, e fogo queima, o fogo arde, o fogo dói. O problema é, a pergunta que eu quero deixar para você, qual dos dois fogos, com quais dos dois fogos que você quer ser queimado? O do Espírito Santo que te santifica ou do juízo que te condena? Qual dos dois fogos? Porque os dois saem do mesmo lugar. Os dois saem do mesmo trono. E não tem como falar outra coisa. Na cruz, meu amado, justiça e juízo. Justiça nos leva para o caminho da salvação em Cristo Jesus. Juízo para a condenação interna. O povo fala tanto de polarização no mundo. A polarização já existia quando Satanás resolveu tomar o lugar de Deus. Foi ali que começou a polarização. Nós contra eles, eles contra nós, as trevas contra a luz, a mesa do Senhor e a mesa de Baal.
2 Tessalonicenses, para terminar. Capítulo 1. Versículos 7 e 8. E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem o evangelho de nosso Senhor Jesus. Fique de pé no seu lugar. Talvez você que ouviu essa pregação, talvez você que vai assistir, talvez você ficou incomodado com essa palavra. Mas deixa eu falar algo para você. A escolha é sua, não é minha. É você que escolhe qual o fogo que vai te queimar. O que te purifica, o que traz santificação, ou será o do juízo, a separação eterna? Qual o fogo que vai te queimar? Pensa aí uns minutos, fecha os seus olhos. Preocupa com os outros que estão do seu lado agora, preocupa com você, meu amado. A salvação é individual. A salvação é individual. A salvação é você. Eu não posso levar minha esposa para o céu, eu não posso levar meu filho para o céu, eu posso orar por eles, todos os dias. Você pode orar por mim todos os dias, eu posso orar por você, mas no final das contas é sempre uma escolha pessoal. Escolha, meu amado, se deixar ser queimado pelo fogo do altar da santificação. Pai, ministrei a tua palavra de acordo com o que o Senhor pôs no meu coração. O Senhor sabe o temor que essa palavra trouxe ao meu coração, mas é uma palavra tão necessária para esses dias. Quantos crentes, Senhor, são apenas árvores com folhas? Quantos, Senhor, que se dizem cristãos, mas não têm, Senhor, um testemunho diante do mundo que possa servir de referência para aqueles que estão à sua volta? Pelo contrário, muitas vezes, Senhor, são mau testemunhos que mais impede as pessoas de conhecerem a Cristo do que se aproxima as pessoas de Cristo. Pai, eu quero te pedir que, a começar de mim, que o Senhor possa derramar esse fogo santificador. Eu não quero, Senhor, uma manifestação de dons simplesmente em mim, Senhor. Eu quero uma santificação, sem a qual, como diz a tua palavra, ninguém verá o Senhor. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Não é por obras que eu faço, não é por dons que manifestam, não é por palavras que eu prego, mas é por aquilo, Senhor, que eu vivo de acordo com aquilo que está no meu interior. Pai, se essa palavra tocou o fundo, Pai, o mais profundo da mente e do coração desse irmão, e isso gerou nele temor, que ele possa então buscar santificação. Pai, nós sabemos que o Senhor é um Deus misericordioso. O Senhor é um Deus, Senhor, que não leva em conta, Pai, o nosso tempo de ignorância do pecado. O Senhor é um Deus que é longânimo, como diz a tua palavra, que tolera até mesmo o pecado daqueles, Senhor, que dizem conhecer o Senhor, porque o Senhor quer que todos se convertam, o Senhor quer que todos se arrependam, como diz a tua palavra. E eu te louvo, Senhor, por tamanha misericórdia. Eu louvo, Senhor, por tamanha longanimidade. Senhor, esse tempo que o Senhor nos dá, Senhor, até a vinda de Cristo, Senhor, para podermos, Senhor, consertar a nossa vida, para poder tirar de nós o que não te pertence. Mas nós sabemos, Pai, que andamos num fio, Senhor, que é o fio da vida. Nós não sabemos o dia que seremos levados para a eternidade. Nós não sabemos o dia que seremos arrebatados para o Senhor. Por isso, gera em nós um temor. Gera em nós, Senhor, todos os dias um temor de buscar a santidade. De buscar a santidade naquilo que nós ouvimos, naquilo que nós vemos, naquilo que nós falamos. É preferível muitas vezes, Senhor, não nos expor ao mundo se somos fracos. É preferível nos refugiar no Senhor, do que, Senhor, correr o risco, Senhor, de tomarmos, Senhor, um fruto venenoso oferecido por Satanás. Pai, que o Senhor possa ter misericórdia, que o Senhor possa, Senhor, nos alimentar todos os dias com a tua palavra,
que o Senhor possa nos fortificar com teu Santo Espírito Santo. Amado Espírito Santo, eu te peço, a começar de mim, a começar da minha casa, a começar dessa igreja onde eu sirvo ao Senhor, nos ajude todos os dias a andarmos no seu caminho, nos ajude, Espírito Santo, a ouvir a tua voz, nos guia por tua bondade e misericórdia, purifica-nos toda manhã. Espírito Santo, que o Senhor possa trabalhar o nosso caráter, que o Senhor possa trabalhar a nossa mente, as nossas emoções, para que nós não venhamos a desviar. Se nós que servimos ao Senhor, se nós que conhecemos a tua palavra, como diz Pedro, é difícil manter a salvação, imagina para aqueles que já se perderam. Imagina para aqueles que não querem ouvir o Evangelho, como acabei de ler. Imagina para aqueles que não obedecem. Senhor, que a tua misericórdia venha sobre este mundo. Que nós possamos, Senhor, pregar, Senhor, o teu Evangelho com ousadia, com intrepidez. Que haja manifestação, sim, Senhor, de cura. Que haja manifestação, sim, Senhor, de dons. Mas que o Evangelho seja pleno. Que o Evangelho seja simples. Que o Evangelho seja eficaz para gerar a salvação. Porque o mais, Senhor, acima de tudo isso, o propósito de Jesus na cruz do Calvário foi que todos aqueles que olhassem para a cruz pudessem ser salvos. Que pela misericórdia, pela graça, pela obra de Cristo no Calvário, nós como igreja, nós, Senhor, individualmente, nós no nosso trabalho, na escola onde estivermos, possamos ser, Senhor, pregadores da salvação, possamos ser voz que clama assim no deserto, mas que possamos preparar o caminho da salvação para aqueles que ainda não conhecem o Senhor. Usa-nos nessa cidade de Bela Vista, usa-nos, Senhor, onde nós estivermos, usa-nos, Senhor, com os nossos familiares, usa-nos, Senhor, em nosso trabalho, para que o teu nome seja conhecido e que haja salvação. Pai, que o inimigo não semeie, Senhor, o joio em nosso meio. Pai, que o inimigo não venha, Senhor, nos peneirar, Pai. Se for para nos trilhar, que seja o Senhor, como diz Davi, porque é melhor cair na mão do Senhor do que do inimigo. Que seja o Senhor a passar os teus trilhos sobre nós, para nos fazer ainda há tempo de arrependimento, antes, Senhor, que sejamos jogados para cima e como palha ser levado pelo vento. O vento do juízo, o vento que levará a palha para o fogo inextinguível, os galhos que serão lançados num fogo inextinguível, frutos que não foram encontrados, galhos que não deram frutos, árvores que não deram frutos bons. Nos livre, Senhor, Pai, de serem árvores más. Nos livre, Senhor, de produzir frutos maus. Nos ajude, Senhor, a ser boas árvores. Nos ajude a produzir frutos, Senhor. Como foi falado, Senhor, domingo passado, e eu completo. Prepara as nossas raízes, Senhor. Sara o que está secando em nós. Senhor, sara, Pai, aquilo que nos torna, Senhor, caules doentes. Tira de nós, Senhor, as ervas daninhas, as pragas, Senhor, que se acumulam quando a árvore não é limpa. Que o Senhor possa olhar para nós como bom jardineiro. Que o Senhor possa olhar para nós como bom agricultor. Que o Senhor não poupe em nós, Senhor, a tesoura do Santo Espírito que poda, que fere, que machuca, mas que nos faz produzir fruto. Senhor, que o Senhor possa usar o teu Espírito Santo nessa noite, nessa semana, que o Senhor possa falar o mais profundo desse irmão, dessa irmã, baseado nessa palavra, mostrar o que precisa ser podado, mostrar, Senhor, o que precisamos arrancar de nós mesmos, mostrar, Senhor, que precisamos quebrar, os galhos que precisamos arrancar. Senhor, prepara, Senhor, a terra à nossa volta. Que haja uma palavra que seja, Senhor, como adubo, Senhor, para nos fazer produzir bons frutos para a glória do teu nome. Nós te pedimos nessa noite, Senhor. Nós te pedimos. Aleluia. Pai, nós queremos nessa noite orar pela nossa irmã Jéssica do Prado. Queremos pedir que o Senhor toque nela de uma forma especial. Que o Senhor possa sará-la, Pai. Que o Senhor possa mover de uma forma poderosa sobre a vida do Rafael, da Jéssica, das crianças. Que o Senhor possa fazer uma obra maravilhosa, que ela possa ver, Pai, que o Senhor é o Deus, Senhor, que ainda opera milagres, maravilhas para a glória do teu nome. Senhor, olha para aqueles que têm necessidade de curas nessa noite. Olha, Senhor, como já foi orado, mas eu te peço pela vida do Raoni, Pai, do Benji, Senhor, que teve que fazer uma cirurgia, Senhor. Pai, que o Senhor possa restabelecê-lo, que o corpo dele possa, Senhor, funcionar de uma forma perfeita como o Senhor criou. Pai, nós já pedimos também para o Joey, que será submetido a uma cirurgia, Pai, daqui a uns dias. Que o Senhor possa usar as mãos do médico da melhor maneira possível,
que o Senhor possa suprir as necessidades, Senhor, sejam materiais, Senhor, mas te pedimos, acima de tudo, supra a fé, alimente a fé, supra as necessidades, Pai. Nós te pedimos, eu te peço por cada um que nessa noite tem alguém, Senhor, enfermo em sua casa e que está apresentando ao Senhor neste momento. Eu te peço que haja cura, Senhor, para que o teu nome seja glorificado. E não a nós, Pai. Nós não pedimos isso para que nós sejamos, Senhor, glorificados, mas para que o teu nome seja glorificado. Colocamos diante de ti, Senhor, a nossa comunidade de Bela Vista. Nós queremos te pedir, Senhor, nessa semana, que é uma semana especial para nós, como igreja, que estaremos fazendo um evento na próxima sexta-feira. Estaremos fazendo um trabalho chamado Reino e Arte, Pai, onde queremos manifestar o teu reino, através, Senhor, de alguns trabalhos, Senhor, artísticos, esporte, Pai. O Senhor sabe o que passa no nosso coração e na nossa mente sobre esse trabalho. Te pedimos que toda a artimanha do inimigo durante essa semana, todo o empecilho que ele tentar levantar, Pai, seja desfeito pelo teu poder. Abençoa, Senhor, os líderes desse trabalho, cada um que Senhor, trabalha numa equipe, os que vão, Senhor, montar, Senhor, aparelhagem, os que vão montar, Senhor, as partes, Senhor, que estarão suporte aos que estarão fazendo workshops, estarão, Senhor, ali fazendo trabalho, Senhor, de esporte. Pai, eu te peço que o Senhor abençoe aqueles que virão, Senhor, de Varginha para estar ministrando. Eu te peço para o trabalho, Senhor, que será apresentado na praça. Não é para nós, o Senhor sabe que o nosso desejo é alcançar almas. Nós sabemos que esse mundo, Pai, anda tão, Senhor, tão perdido. E essa é uma forma que nós escolhemos, Senhor. Se não for tua, Pai, que o Senhor tire de nós. Mas se nasceu do Senhor, que o Senhor faça o teu nome ser glorificado. Que o Senhor faça, Senhor, as pessoas conhecerem a ti através desse trabalho, como já tem feito. O Senhor tem operado maravilhas, suprindo, Pai, aquilo que é necessário, mas nós pedimos, Senhor, nós queremos almas, nós queremos pessoas convertendo ao Senhor, nós queremos jovens e crianças sendo fortalecidos pela Tua palavra. Usa esse trabalho de sexta-feira, Pai, usa, Senhor, o trabalho de sábado, usa, Senhor, o trabalho dessa igreja, abençoa cada equipe, Pai, a liderança dessa igreja, na pessoa do pastor Técio, que é, Pai, o presidente dessa igreja. Usa-nos, Senhor, para a glória do Teu nome, cada família que está aqui. Abençoa, Senhor, as autoridades de Bela Vista, abençoa o prefeito, o vice-prefeito, os vereadores, os policiais, Senhor, que assistem essa cidade em patrulhamento, as autoridades judiciárias que julgam os casos, Senhor, aqueles que trabalham, Senhor, com trabalhos sociais, Senhor, assistindo às famílias, que o Senhor os guarde, que o Senhor os proteja, que o Senhor tenha a eles discernimento, Pai, para enxergar além do trabalho social, mas um trabalho espiritual. Abençoa os professores, Senhor, que ministram sobre as crianças, os adolescentes, os jovens, os diretores, Pai. Tira, Senhor, do meio das escolas, Senhor, ideologias malignas, Pai, e que a Tua vontade prevaleça nos ambientes escolares dessa cidade, Pai, no Brasil e no mundo. Olha para a nossa nação, Pai, que está, Senhor, passando por lutas, Pai, por perseguições severas, coisas que nós nunca vimos na história do Brasil. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Se nós erramos como igreja, Pai, que o Senhor nos ajude a acertar, Senhor, o nosso caminho, a, Senhor, fortalecer os joelhos, Senhor, que estão, Senhor, trêmulos, Pai, os pés que estão tropeçando, mas, Senhor, não nos julgue junto com os ímpios, tenha misericórdia do Teu povo, usa a Tua igreja para ganhar almas nessa nação. Olha para os trabalhos missionários que são feitos aqui no Brasil, olha para os trabalhos missionários que são feitos ao redor do mundo. Pai, que o Senhor possa suprir a necessidade dos Teus filhos, que o Senhor possa usá-los para tocar nações, povos, Senhor, etnias, para que o Teu nome seja glorificado. E nós te pedimos, venha logo, Senhor Jesus. Ora, venha, Senhor Jesus, que o Senhor venha nos arrebatar. E até lá, Senhor, nos ajude, Senhor, a permanecermos fiéis a Ti, a processarmos, Senhor, nossa salvação com sabedoria, a, Senhor, trabalhar a nossa salvação pela palavra, pela obra, deixar o Espírito Santo trabalhando em nós para nos santificar. Mais uma vez, sem santificação, ninguém verá ao Senhor. E nós queremos Te ver. Nós queremos ver a Tua glória, o Teu trono de glória, onde Jesus está entronizado e coroado, de onde há de se levantar para trazer o juízo sobre essa terra. Nós Te louvamos e Te agradecemos. Que o Senhor continue falando no seu coração, meu amado. Que o Senhor continue a falar, a ministrar sobre a sua família, a sua casa. Que você saia daqui cheia do Espírito Santo e possa sair por essas ruas exalando o bom cheiro de Cristo Jesus para a salvação dos perdidos. Em o nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça bendita, a unidade e as consolações do Espírito Santo
seja sobre as nossas vidas hoje, até que Ele venha. E toda igreja diga amém.